Bom, boa noite. Estamos ao vivo aqui, mais uma live do nosso Núcleo de Economia, do PDT de Curitiba. Hoje a gente está com dois professores do Departamento de Economia da UFPR, o professor Marco Cavalieri e o professor Felipe Almeida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui os dois que estão doando uma parte do seu tempo para discutir aí um pouco de economia com a gente. E gostaria de pedir para vocês falarem um pouco sobre a trajetória de vocês como economistas, professores de economia. Qual que é a história de vocês dentro dessa área? Beleza. Quem começa aí, Arthur? Pode começar o Felipe, ordem alfabética. Então tá bom, vai. Vamos. Bom, boa noite. Queria inicialmente agradecer aí pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui dividindo esse momento com o Arthur, com o Marco, né? Marco, além de colega, é um grande amigo, né? A gente sempre tem debates interessantes, assim. Eu tenho certeza que esse vai ser mais um deles, né? E eu sou professor de economia da UFPR desde 2013, né? E a minha trajetória eu sou natural do Rio de Janeiro, eu fiz graduação na UFRJ, o meu objeto de pesquisa me aproximou da UFPR, e aí eu vim fazer o meu mestrado e doutorado na UFPR e acabei me aproximando tanto que voltei, né, depois de um tempo como professor, né. Recentemente eu, né, tenho tocado em iniciativa que o Marco, né, apoia bastante, que é um podcast para fazer divulgação científica chamado Economia Underground, que é em homenagem, né, ao livro de um grande institucionalista, né, o William Duggar. E a gente discute economia institucional, tenta explicar, né, economia de acordo com essa vertente. A gente tem uma página no Instagram, Economia Underground, e a gente tem a página no Facebook também, Economia Underground Podcast. Quem quiser, né, dar uma olhadinha lá, acho que a gente está produzindo um material super legal. Professor Marco. Legal. Bom, eu sou daqui de Curitiba mesmo, estudei, fiz graduação aqui na UFPR, né? Depois fui fazer meu doutorado em economia na UFMG, né? E já fui servidor público do Judiciário Paranaense, já fui professor da PUC aqui do Paraná, fui professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e desde 2010 estou na UFPR, aí, no mesmo departamento que o Felipe, né, dando aula, fazendo pesquisa na área aí de economia institucional, como o Felipe, história do pensamento econômico, e nos últimos anos eu tenho atuado como pró-reitor de administração da universidade, né, uma coisa que eu gosto assim de atuar na gestão pública, né, desde a época que eu trabalhei no judiciário, e venho dando aula de políticas públicas e de história do pensamento econômico e temas relacionados, né. E estou no PDT aí também, né, desde 2017, me filiei ao PDT, né, participando dos projetos, dos nossos projetos eleitorais, partidários, de formação, né. Muito legal. É bom estar aqui de novo. Beleza, professor. Bom, em primeiro lugar, né, vamos direto ao ponto, né? A gente marcou essa live porque o nosso querido presidente soltou uma frase aí faz uns dias, nem sei, é tanta coisa, né, que acontece aqui no Brasil que a gente até fica perdido nas datas, né? Não sei se foi semana passada, acho que foi, né? Porque eu até às vezes eu fico refletindo sobre isso, né? Você sendo economista no Brasil, você tem bastante coisa para trabalhar, né? Você sendo economista na Suécia, imagina que tédio que deve ser, né? É, então, esses dias ele soltou uma frase afirmando que o Brasil estaria quebrado e que ele não poderia fazer nada. Bom, a parte o fato de que dá para desconsiderar praticamente tudo que o Bolsonaro fala, existe aí uma questão, né? Que essa fala dele, de que o Brasil estaria quebrado, ela vai de encontro a um certo senso comum que a gente tem, né? Quando as pessoas pensam em economia, quando as pessoas pensam em orçamento público, né? Que é o seguinte, né? O país, né, no momento, o governo federal tá em déficit, né? Isso significa que ele está gastando mais do que está arrecadando.
Então, na cabeça, né, do senso comum, penso o seguinte: bom, eu se tivesse gastando mais do que eu ganho, do que o meu salário, eu estaria quebrado. Logo, o país também estaria quebrado. Bom, a gente que é economista, a gente sabe que é um pouco diferente, né, essa questão, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês enxergam essa frase, né, do Brasil estar supostamente quebrado. Isso faz algum sentido? Não faz sentido? Por que não? Tá. Posso começar, Felipe? Por favor. Então tá. Legal, Arthur. É tema importante e relevante, né? Embora o presidente fale realmente muita besteira, né? O tempo todo, quase. Todo dia, né? Ele passa ali por aquele cercadinho ali do Palácio da Alvorada, fala uma besteira, né? Mas, enfim, e tanta coisa aconteceu, agora a saída da Ford, né, desde que ele falou isso, né, hoje eu acho que a grande notícia de hoje é o colapso absoluto do sistema de saúde na cidade de Manaus, né, lá no Amazonas, com apelos emocionados dos profissionais de saúde, né, um dia muito triste da história brasileira, né, se você for ler os jornais hoje à tarde, né. Mas, enfim, né, assim, isso que ele falou ali que o Brasil quebrou, eu acho que tem, assim, tem diferentes dimensões, né? A primeira eu acho que é essa que você toca mesmo, né? E embora a gente tenha colega economista que acha que a economia doméstica de casa é a mesma coisa que a economia de um país, né, que trate a coisa assim, né, a gente é ensinado mesmo naqueles manuais nossos lá de economia monetária, de macroeconomia, aqueles mais tradicionais, a gente é ensinado que não é bem assim, né? Eu vou até adiante, né? As ideias econômicas que eu gosto, né? Que são as ideias econômicas dos heterodoxos e tal, elas vão muito mais adiante, dizendo que realmente é um absurdo falar uma coisa como essa, né? Então, eu acho que a primeira dimensão é essa, né? De que, assim, realmente, o país não quebra, né? Até de certo modo, vamos dizer assim, vamos pensar o que é um país quebrar, tá? Então, o país quebrar, por exemplo, é o país dar o calote na dívida, né? Simplesmente não pagar mais os seus títulos, né? Não pagar mais sua dívida e aí dar um calote. Então tá, então vamos considerar que o país quebrou, né? Mesmo assim, não é igual uma empresa, né, que fecha suas portas e encerra suas atividades, né? Os países, quando fazem isso, por exemplo, dar um default na dívida, né, de deixar de pagar a dívida, aqui na América Latina isso é recorrente, né? No Brasil não é, né? No Brasil não é, já faz muitos anos. Eu agora, contando de cabeça, não vou me arriscar a dizer quando que foi o último, mas faz muito tempo, muito tempo. Acho que talvez o Arthur nem tenha sido, nem era nascido na última vez que aconteceu isso no Brasil, né? Mas aí quando o país quebra assim, né, não quer dizer que você vai ter um colapso geral dos hospitais públicos, das escolas, da polícia, né? Não acontece isso no país, né? E eu acho que a situação de hoje ainda, né? Nem vamos deixar talvez para mais tarde nessa live recuperar a história da economia brasileira, mas eu acho que assim, na situação de hoje, o que ele fala, no meu ver, é mais absurdo ainda. Tá? Porque assim, veja, tudo bem, nós tivemos agora, fechou, né, o ano de 2020 com o maior déficit da história, eu acho, né? Não vou recuperar, não sou professor de economia brasileira que sabe os anos, tudo certinho, assim, mas assim, com certeza, sei lá, desde a década de 80, pelo menos, né, eu acho que nunca teve um déficit primário dessa magnitude, eu acho que nunca teve, acho que é o maior da história, né, mais de 800 bilhões, né, se eu não me engano o número é esse, eu não sou professor de finanças públicas, então assim, os números para mim, às vezes eu não sei aqueles números exatos, mas é o maior déficit, né, houve um salto, acho que de mais de 15 pontos percentuais na proporção aí da dívida pelo PIB, né, a dívida como parcela do PIB, né, foi para 91%, se não me engano, do PIB, a nossa dívida aqui. Tá? Então, assim, realmente, assim, a situação fiscal do Brasil, ela não é fácil, né?
Mas, veja bem, de outro lado, né, o Brasil é um país que está com a taxa de desemprego, acho que mais de 14%, são 30 e poucos milhões de desempregados, né, ou seja, esse pessoal desempregado tem que ser reempregado, nós temos que dar um jeito de fazer isso, né? Nós temos mais de 300 bilhões, se não me engano, 330 bilhões de reservas internacionais para honrar os compromissos internacionais, e mais, né? Assim, a maior parte da dívida brasileira, ela é em reais, ela é dívida com tomadores nacionais, né? Ela é dívida em moeda brasileira, ela é dívida em moeda que o governo brasileiro emite. Né? A nossa dívida externa, se não me engano, está um pouco mais de 1 trilhão de reais, eu acho, tá? Um pouco mais de 1 trilhão de reais, e a dívida interna é 5,5 trilhões, eu acho que mais ou menos isso, assim, os números, como eu disse, para mim são bem impressionistas, eu passo o olho nos jornais e guardo os números, assim, mas não exatamente, né? Então, assim, a dívida, a grande dívida brasileira mesmo, ela é denominada em reais, na moeda que o país emite. Né? Então, assim, e nós não estamos tendo problema para colocar títulos públicos. Né? O que a gente vem vendo desde, sei lá, outubro, dezembro, se você lê as cartas de conjuntura, eu tenho uma carta de conjuntura que eu gosto muito, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A última que eu li, ela ressalta isso, né? Ela diz assim, a gente tem cortado o perfil da nossa dívida, a nossa dívida está mais curta, com o juro um pouco mais alto, né? Mas não o juro real é negativo, né? Mas a gente não está tendo problema de colocar títulos públicos no mercado. Então, assim, primeiro tem o aspecto, né? Eu quero ressaltar. Primeiro tem o aspecto de que um país, né, uma nação, não quebra como quebra uma empresa ou como uma pessoa que fica sem dinheiro nenhum para comprar nada e aí não consegue pagar as contas de casa e tal. Não, isso não acontece. E a segunda coisa é que a situação brasileira ela é grave, né? A crise de 2020 tornou a nossa situação fiscal ainda mais grave do que já estava, né? Mas, assim, longe do país quebrar. Não, estamos muito longe do país quebrar. Mas a segunda coisa que eu queria comentar, então esse é o primeiro aspecto, né? Assim, que é exatamente a pergunta que você fez, né? Qual é a diferença de uma economia doméstica, uma economia de uma empresa e no país? Mas a segunda coisa é o efeito que tem um presidente da República falar isso, né? O cara ir na televisão e dizer assim, o país está quebrado, não consigo fazer nada, assim, o efeito que isso tem, a primeira coisa que um economista pensa assim, o efeito disso no mercado, né? Mas não é só no mercado, né? Eu acho que tem um efeito político. Na autoestima, né, das pessoas. Na autoestima dos brasileiros, né? Assim, no nosso país fracassou completamente. Né? O presidente da República não consegue fazer nada, não tem nada que fazer. E você veja que ele diz uma coisa tão... agora, me preparando para essa live, lendo alguns colegas economistas comentando, né? Um deles, agora não lembro qual, na Folha de São Paulo, até diz assim, né? Você vê que ele usa uma frase como essa, gravíssima, mas só para justificar por que ele não vai cumprir uma promessa de campanha, que é o reajuste da tabela de imposto de renda. Né? Então você veja, ele joga isso na mídia, um negócio gravíssimo desse, para dizer por que não vai reajustar a tabela do imposto de renda. Né? Então eu acho que esse segundo efeito, que é um efeito assim, no que as pessoas pensam, em como que as pessoas veem o país, e como que as pessoas vão atuar, né? O comerciante indo para o seu trabalho, abrir sua loja com o país quebrado, né? A pessoa procurando emprego com o país quebrado, é uma coisa gravíssima, né? Eu acho que esse segundo aspecto é mais grave, porque pelo primeiro aspecto, né, e aí já falei demais, vou encerrar, mas pelo primeiro aspecto, assim, o país não quebra. Né? Então, assim, quem entende de economia sabe que o país não quebra. Mas o segundo aspecto, então, é o mais grave, né? É isso. Para a gente começar aqui. Pois é, né? Imagina a pessoa que está desempregada, por exemplo, né? Desalentada, porque além dos 14 e poucos % de desemprego que tem, que já são, sei lá, 15 milhões de pessoas por aí, ainda tem a questão do desalento, né? Muita gente que desistiu de procurar emprego porque não encontra. Então imagina a situação dessas pessoas que não encontram trabalho, desistiram de procurar trabalho por causa disso, escutando o presidente da República falar isso, né? Sim. Então, é terrível, né? Realmente, acho que não tem outro termo para usar.
E aí, Felipe, o que você quer adicionar aí ao comentário do Marco? Pois é, né? É muito interessante quando eu e o Marco a gente está conversando que a gente diverge, né? Tipo, mas hoje eu sou forçado a concordar com a fala do meu amigo Marco Cavalieri aí. De fato, eu acho que a declaração foi muito infeliz, como tantas outras, né? Porque não faz sentido, né, econômico nenhum ali, mas no senso comum pode fazer, né? Eu acho que esse é o problemático, né? Porque de alguns anos para cá se utiliza muito a metáfora para que a população entenda questões econômicas, aproximar sempre, né, o Estado, o governo, né, ou de uma família ou de uma empresa, né? E quando o presidente vira e fala, o país está quebrado, o indivíduo entende isso, né? O cara que não estuda economia vai falar, pô, então o país não pode pagar suas contas. É essa a mensagem que está sendo enviada, né? E é uma mensagem muito falaciosa, né? Que nem o Marco destacou. O que nós temos é uma situação delicada, né? Devido à crise do Covid, né? Que não é delicada só para a gente, que é delicada para uma série de países, né? Tipo, então a gente tem uma situação na qual a gente vive um momento econômico muito peculiar, porque a gente não, né, tem exemplo da nossa economia moderna frente a uma pandemia. Então é muito difícil da gente conseguir fazer uma análise, né, tipo, da nossa própria economia. No entanto, todas as economias enfrentam isso, né? Então, você não pode colocar, né, culpar um governo que não consegue, né, adotar as suas ações frente à pandemia, né? Senão governo nenhum estava fazendo nada, entendeu? E a gente vê que várias coisas estão sendo feitas, inclusive economicamente, né? Inclusive a questão, né, de você de fato se debruçar sobre a saúde pública e não negar as questões de saúde pública deram resultados econômicos, né? Tiveram curvas, né, que elas se achataram muito, embora esses países estejam vendo uma segunda onda, mas que teve uma breve recuperação econômica. A gente não chegou a ter isso aqui, né, esse grande achatamento, porque nós adotamos posturas diferentes, né? Então, assim, do ponto de vista de você apresentar o discurso econômico de uma forma mais simples, né, eu entendo as analogias, sabe? Mas ele foi para além da analogia, né? Ele pegou algo gravíssimo, né, e apresentou para o público, né? E frente a isso, existem várias questões, né? De fato, há um déficit, ele é expressivo, há uma dívida pública também expressiva, mas há o que possa ser feito, né? O Marco destacou, a gente elevou muito o percentual da dívida PIB, né? A gente gira em torno dos 90% hoje. Aí as pessoas, né, podem se assustar com isso, falam, pô, isso é um grande montante. De fato mas não chega a ser problemático isso. Por que não chega a ser problemático? É muito natural, né, que economias desenvolvidas ou em desenvolvimento tenham um nível muito elevado, né, do percentual dívida PIB. Né? Em geral, isso oscila com o tempo, né, mas em geral, um dado que pelo menos era verdade no primeiro semestre, Estados Unidos, Japão, Canadá e Reino Unido estavam com uma dívida pública um pouco superior a 100%. Né? Tipo, agora, ok, né, são países que têm uma malha produtiva, né, muito mais estabelecida, né, que tem uma indústria muito mais robusta, né, que tem uma capacidade de formar esse PIB muito melhor estabelecido. Né? Mas tem uma outra questão que foi muito defendida também, que é essa capacidade de gerar dinheiro, né, que o Marco tão bem colocou. Né? O país emite sua própria moeda, né? E aí a nossa economia é uma economia traumatizada. Né? Por quê? Porque quando a gente está falando de endividamento, né, muitas pessoas nesse momento já estão falando, lá vai se estourar a dívida externa novamente, né? Ou quando se fala em emitir moeda, não, lá vem uma nova hiperinflação. Há uma questão inflacionária,
né, que é muito difícil saber se ela é momentânea, né, do Covid, ou se ela vai permanecer na nossa economia, né, depois que essa crise acabar, né, mas é uma questão também do que emitir papel moeda é uma política disponível para qualquer governo, né, a qualquer momento. A grande questão é como se faz isso. Né? Tipo, você não pode fazer isso indiscriminadamente e continuamente, e aí você gera inflação. Mas se você está tendo uma demanda muito retraída, né, se você precisa, né, colocar papel moeda em circulação, emitir papel moeda, né, não é algo problemático. Né? Tipo, se feito de forma comedida e a curto prazo. Né? Então tem ações que podem ser tomadas, né? Agora, sabe o que eu acho mais grave, assim, na fala do presidente, além, né, dela, né, não corresponder à realidade, é a criação de expectativa das pessoas, né? E aí eu vou pegar a segmentação que o Marco fez. A expectativa, né, vou chamar assim, agentes econômicos, dos investidores, né, e a expectativa, né, da população, né, dos indivíduos como a gente, né, tipo pessoas que administram, né, sua própria família. Por quê? E aí eu me baseio num estudo, né, de 2009, né, de uns professores de uma universidade holandesa, né, o Killian McCarthy e o Wilfred Dossman. Esse estudo foi publicado numa revista muito importante de economia chamada Journal of Economic Issues. Né, a tradução desse texto é o que há em um nome, né, compreendendo a linguagem da crise de crédito. O que esses caras constataram é o seguinte, que várias palavras que a gente associaria à crise, a própria palavra crise, estagnação, inflação, desemprego, fizeram parte das principais revistas mesmo, não publicação científica, em economia, no momento pré-crise de 2008. Né? E o argumento deles é o seguinte: você cria a expectativa da crise quando você apresenta ela a todo momento. Então, quando o presidente vem e fala, olha, o país está quebrado, né? Bom, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pô, o país está quebrado, será que eu consigo guardar um dinheiro, né, para uma eventual emergência? Eu estava pensando em trocar de carro. Pô, não vou trocar de carro, não. Eu estava pensando, né, em, né, tipo, ter algum gasto extraordinário ou gerar um gasto corrente para minha família. Eu não vou fazer isso. Eu vou guardar esse dinheiro. E aí você começa a reduzir a transação, né? E se você reduz transação, né, primeiro, você desaquece o sistema produtivo e o governo, ele prega uma peça em si mesmo, né? Porque o governo precisa da economia aquecida, né? Porque, afinal de contas, o faturamento do governo, faturamento não é o termo correto, né, mas a renda do governo, né, vem da economia aquecida. Então, nota, essa declaração do presidente, né, o país está quebrado, né, não é verdade, mas pode fazer com que a situação do país piore só por causa da declaração. Então, essa questão, né, do que um presidente fala é muito importante. Né? Ele é a principal autoridade do nosso país. A gente pode discordar de tudo que ele fala. Né? A gente pode discordar do governo dele. Né? Mas é o presidente da República falando. E muita gente escuta. E muita gente interpreta aquilo como verdade. Né? Vide, né, todo o conflito de lógica que a gente tem no nosso país hoje, que você tem parte da população, né, que não acredita que a Covid é um problema sério, né, de saúde pública, e parte da população que acredita. Essa parte da população que não acredita, né, encontrou, né, uma ressonância muito grande no discurso presidencial. Se fosse eu falando, dane-se, né? É um cara qualquer. Cara, mas quando é o presidente da República falando, né, isso é muito importante, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Né? Então, a gente tem um problema nas mensagens que o presidente manda.
né? E ele gosta, né, de ficar mandando mensagens, né? Ele é uma figura muito atuante em redes sociais, né? Ele é uma figura que gosta de falar diretamente com o eleitorado dele. E por vezes, né, não foi a primeira vez, infelizmente não vai ser a última, que ele manda uma mensagem que pode ser péssima, inclusive para o governo dele. Então, é uma situação, ele gera uma situação extremamente delicada. Perfeito. Achei importante você mencionar isso, né, do impacto da fala do presidente nas expectativas e que isso pode fazer com que as pessoas posterguem, né, ou decidam, né, desistam de fazer um gasto, né? Porque isso acho que é importante, né, as pessoas entenderem que o gasto de uma pessoa é a renda da outra. Porque às vezes, né, a gente vê assim os discursos, não, todo mundo tem que poupar e tal. Do ponto de vista individual, óbvio, é muito bom poupar, né? Se você conseguir fazer, né, o seu pé de meia e ter mais dinheiro, né, na tua aposentadoria para viver mais tranquilo. Só que isso, né, até tem um termo, né, que se usa em economia, falácia da composição, talvez, né, um termo assim. Se todo mundo faz isso ao mesmo tempo, se todo mundo deixa de gastar, a renda daquela população da sociedade ela cai junto, porque o gasto de um é a renda do outro. Então é um caso que individualmente pode fazer sentido, mas dentro do coletivo, se todo mundo resolver poupar ao mesmo tempo, a economia afunda. Então eu achei boa essa frase para relembrar isso, né? Que nem sempre isso é tão claro na cabeça das pessoas. Né? Sim. E tem mais, Arthur, né? Só para ajudar a complementar nessa linha, né? Isso que você fala, o gasto de uma pessoa é a renda da outra e o gasto do governo também, né? Porque o governo gasta lá os seus 320 bilhões com o auxílio emergencial. E essas pessoas, a gente está vendo nos jornais, né? Assim, agora, quando se encerrou o auxílio emergencial, os repórteres foram atrás das pessoas que estavam recebendo, e principalmente aqueles trabalhadores informais, aqueles autônomos, né? A pessoa estava dizendo: olha, é isso que estava me sustentando. Né? Principalmente durante um isolamento mais restritivo, que eu acho que vai ter que voltar de alguma forma, né? Em algumas cidades, parece que, por exemplo, em Manaus isso vai ser completamente inevitável. Belo Horizonte eu acho que está bastante restritivo também. Eu vi ontem notícias, por exemplo, de fechamento de academias em Belo Horizonte, né? Isso sustenta a renda das pessoas, e a pessoa ela vai comprar uma comida para fazer em casa, ou seja, esse gasto do governo faz girar a economia, né? Então, não só o gasto de um é a renda do outro, como o gasto do governo gera renda para as pessoas também, né? E nesse período, que é um período grave de uma crise sanitária, o governo se abster de fazer isso, na meu ver, é gravíssimo, né? Não só o governo encerrou o auxílio emergencial, como ele encerrou um programa também que é super importante, que demandava muito menos recursos, cerca de, acho que 80 bilhões de reais, né? Que era o programa BEM, né? Que era o programa de manutenção do emprego e da renda. Né, que permitia as empresas flexibilizarem as jornadas das pessoas e o governo complementava ou flexibilizar ou deixar as pessoas, né, realmente em isolamento, e o governo complementava a renda dessas pessoas. A empresa pagava uma parte, o governo pagava uma outra parte. Né? Então, o fim de programas como esses, sendo que a economia na cabeça do ministro da Economia está se recuperando, né? Vem com aquela figura da economia se recuperando em V, né? Mas não é a opinião de todos os economistas, não. Acho que a recuperação no Brasil está mais lenta do que acha o ministro da Economia, né? E ela tende a ficar mais lenta ainda agora com novas medidas de isolamento que parece que vão ser necessárias, porque a vacinação está demorando, né? E com o fim desses programas de auxílio, de benefícios, né, para as pessoas que perderam o emprego, que estão perdendo emprego, que perderam renda. Né? Exatamente. É bom esse ponto também. Não só o gasto da pessoa individualmente, como o próprio gasto do governo gera renda para as pessoas. Né? Às vezes a gente escuta essas discussões, né? O governo torra não sei quanto,
Aí você parece que o governo pega um montão de dinheiro e queima. E parece que esse dinheiro não volta para a economia, né? E na verdade volta, né? O dinheiro que o governo gasta é o salário do médico do postinho, do enfermeiro do postinho, que depois vai lá no mercado do bairro dele e compra. Então não é um dinheiro que some, é um É o dinheiro lucro do que volta empresário, para né? a sociedade. Então é até meio bizarro, né? Você vê essas discussões que, né, na imprensa, assim, parece que pega um montão de dinheiro e queima, e aquilo sumiu, entendeu? Não é assim, né? É meio bizarro mesmo, na verdade. O nível, né, da discussão, às vezes, é bizarro. Sim. Bom, mudando aqui um pouco de assunto, mas ainda falando um pouco, né, sobre essa questão do país estar quebrado e tudo mais. A gente não é de hoje, né, que vem essa mensagem, né, que o país está quebrado, né? Se você procurar aí no YouTube, você vai achar um montão de vídeo aí de economista mais liberal, né, falando, o Brasil quebrou, o Brasil quebrou, o Brasil quebrou. De sei lá quantos anos atrás, os caras já estão falando isso. E esse discurso, esse argumento de que o Brasil está quebrado, ele foi muito importante, né, principalmente ali na virada do primeiro para o segundo governo Dilma, para haver uma quebra, né, de política econômica, né? Houve ali, né, uma ruptura, uma mudança de direcionamento da política econômica, né? Justamente porque naquela época também o país voltou a ter déficit primário depois de muitos anos, né? Fazia muitos anos que não tinha déficit primário, a dívida aumentou bastante naquela época e tal. O contexto era um pouco diferente, né? A inflação estava um pouco mais alta, estava batendo o teto da meta. Hoje em dia a inflação está no centro da meta, né? Então era um pouco diferente. Mas naquela época vendeu-se, né, essa ideia, né? O país está quebrado, então tem que fazer um ajuste fiscal para resolver isso. E desde 2015, né, a Dilma começou um ajuste fiscal em 2015. Em 2016, né, houve impeachment, o Temer assumiu, mas continuou, né, na mesma trajetória, no mesmo sentido, aprovou teto de gastos, que inclusive o teto de gastos é uma coisa completamente bizarra, né? Vocês que têm colegas, né, estrangeiros, eu não sei se vocês já tentaram alguma vez explicar o que é o teto de gastos. Imagino que ninguém deve entender, né? Como que você vai colocar na Constituição de um país, não é simplesmente uma lei, na Constituição, você coloca que o governo congela os seus gastos por 20 anos, né? Então é uma coisa completamente doida, né, de se pensar, né? Sim. Reforma, enfim, depois houve o teto de gastos, depois reforma trabalhista, né, que o Temer fez, agora já no governo Bolsonaro, reforma da Previdência. E bom, e durante esse período, né, desde 2015, que houve essa mudança na política econômica, a gente passou pela maior crise da nossa história, pelo menos, né, desde quando há dados confiáveis, né, desde o século XX, início do século XX. A gente passou pela maior crise da nossa história e depois de passar pela maior crise da nossa história, em 2015, 2016, a nossa economia ela se recuperou num nível muito, muito devagar mesmo, né? Na verdade, a gente estava praticamente estagnado, né? Se você considerar que a população também cresce, né? Em termos per capita, a nossa renda está praticamente estagnada desde 2017. Então, e isso é curioso, né? Porque, em geral, depois de crises, a economia se recupera de maneira mais acelerada, né? Ela cresce de maneira mais acelerada, logo após crise em geral, né? E apesar de tudo isso, apesar dessa política, por enquanto, pelo menos, não ter gerado nenhum resultado palpável, nenhum resultado positivo, o discurso segue o mesmo. Parece, se você liga aí na Globo News, se você lê o Valor Econômico, parece que nada deu errado, que a gente está seguindo na direção certinha desde 2015 e que a gente tem que dobrar a aposta nessa agenda, que uma hora vai dar certo. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Não parece ser um discurso um tanto esquisito, né? Não deu certo até agora, mas se a gente dobrar a aposta, uma hora vai dar certo. Sim. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Sim. Uma vez conversando com um colega nosso, ele é muito fã da Margaret Thatcher, né? E eu estava apresentando algumas questões, né, pelo fim do estado de estado de bem-estar social no Reino Unido e tudo. E aí eu lembro que o argumento que esse colega colocou foi: mas ela resolveu a crise, não resolveu? Cara, eu acho que você pontuou bem, Arthur. Eu acho que assim, o sistema capitalista, né, tal como a gente o constituiu, ele oscila, né? Tipo, ele vai ter crises, né? Você não consegue
né, ter um sistema de produção capitalista sem ter crises, né? Isso a gente consegue provar empiricamente através da história e tudo mais. Então, se a gente ficar batendo na mesma tecla sempre e querendo o mesmo tipo de medida, né, é fácil, né, você lá na frente virar e falar, pô, foi isso que resolveu, né? Foi isso que resolveu. Por quê? Porque a gente vai sair da crise, isso vai acontecer, né? Tipo, assim como a gente entra, a gente sai, né? Claro que o que a gente deve fazer, né, a gente não, o que um governo deve fazer é suavizar, né, o período de crise e tentar intensificar, né, o período de ascensão econômica, né? O governo ele tem esse papel, né, de coordenar, né, esses ciclos econômicos, né? Mas sair da crise, ela é tão certa quanto a entrada na crise, né? Tipo, então assim, a gente vai sair dessa crise. A questão é o que se faz durante a crise, né? A questão é como que a gente sai da crise, que situação que a gente vai ter quando a gente sair. Eu acho que esse é o ponto central. E se ficar batendo, né, nas mesmas reformas sempre, você constrói uma retórica mais para frente. Isso com toda certeza pode acontecer se ficar se batendo. Cara, mas não necessariamente você vai estar saindo dessa crise num cenário que você vai construir muito bem a próxima ascensão. Né? E aí eu acho que é inevitável a gente tocar no ponto, né, do fechamento da Ford no Brasil. Né? Trágico, né? Tipo, uma indústria há tanto tempo em território nacional tal. Nota, ela sai do Brasil. Ela encerra suas atividades no Brasil. Sabe? Não é que a Ford está encerrando suas atividades na América Latina ou a Ford está, né, com questões da própria empresa, né? Foi uma questão no território nacional, né? Então tem a ver com como a gente está administrando essa crise. Então, com certeza, a gente sai dessa crise com um problema, né? A gente perdeu, né, um dos grandes players da indústria automobilística em território nacional. Isso quer dizer que a gente perdeu o emprego pra caramba, diretamente gerado e indiretamente gerado, né? Tipo, tem outra falácia apresentada. Ah, mas a Ford remetia, né, grandes montantes dos seus rendimentos para o exterior, né? Já foi verdade no passado, mas não estava sendo verdade nos últimos anos, né? Então, o capital que estava sendo gerado, ele estava ficando em território nacional. Né? Então, você acaba tendo um problema sério, você sai da crise muito fragilizado. Isso auxilia ou não, né, esse novo período de ascensão? Né? Tipo, então, eu acho que a grande questão é como a gente vai sair da crise, sabe? Com certeza, Felipe. Acho que essa coisa de sair da crise é importante a atuação do Estado na saída da crise. E eu acho, se eu não me engano, Arthur, até desde 2015, não é que a renda per capita ficou estagnada, eu acho que a gente caiu a renda per capita desde 2015, se não me engano. Tá? Salvo engano, ficou estagnado de 2017 em diante, né, no caso. Isso, né? Mas sim, caiu. O nosso nível de renda per capita, mesmo antes da crise de 2020, acho que estava ao nível de 2011, sei lá, estava bem abaixo do pico, que tinha sido em 2013, né? Sim, e assim, essa crise ela está começando a se tornar permanente, né? Porque se você for olhar os números lá, você vai ter, acho que é 2015, 2016, que você tem a queda de 3,8 e depois de 3 ponto alguma coisa do PIB, né? De 2015, 2016. Mas você tem um crescimento ridículo nos outros anos, né? Eu não consigo dizer que depois de você ter uma queda tão profunda do PIB em 2015 e 2016, que houve recuperação. Você tem um crescimento, sei lá, acho que foi 1,9 num ano, 1,2 no outro, né? Alguma coisa assim. Eu não consigo ver isso como recuperação. Né? Se você olhar outras crises, você tem uma crise profunda e nos anos seguintes você tem daí recuperação econômica, da economia crescendo 5%.
né? 6%. Eu me lembro o caso da Argentina na década de 2000, foi isso, na Argentina deu uma crise muito forte, e depois a Argentina se recupera assim, com taxa de 5%, 6% do crescimento do PIB. Isso é recuperação. Então, assim, eu acho que a nossa crise, a gente está correndo risco, e a saída da Ford é sintomática disso, da nossa crise se tornar permanente. Né? Ou seja, nossa economia ser uma economia que vai estagnar nesse nível de renda por muitos e muitos anos, né? Uma economia onde você tem as coisas que estão caras dentro do país, né? A renda das pessoas teve uma pequena recuperação, acho que no ano passado, mas muito pequena, né? E você corre o risco de tornar essa crise permanente, né? Em 2015, eu vejo, e eu sei que tem muitos economistas que discordam, mas assim, eu acho que teve duas coisas ali que foram graves, né? E eu sempre gosto de trabalhar esse lado da política junto com o da economia, que é o seguinte, né? Você tem a Dilma aplicando um ajuste fiscal em 2015, tá? Um ajuste fiscal forte para o crescimento que estava havendo na época, né? Você, como você comentou, 2014, o primeiro déficit primário em muitos anos, né? Mas daí você dá um remédio que é um remédio muito maior do que você precisava para tentar debelar ali um eventual crescimento da dívida pública muito grande, e outra, e aprofundando a crise. E aí o aspecto político, que é o seguinte, o estelionato eleitoral, né? Porque isso é inegável. Eu sei que tem muita gente que se revolta que a gente fale isso, mas teve isso, né? Porque assim, a presidente foi eleita dizendo que estava tudo bem, né? Até os colegas da ciência política até podem me corrigir dizendo assim, não, mas nenhum candidato vai chegar e vai dizer que está tudo mal, para o candidato à reeleição, principalmente, né? Mas espera aí, né? Você ganhar a eleição, você chegar em janeiro de 2015 e teu principal programa ajuste fiscal, né? Eu acho que aí você tem um problema mesmo, né? De estelionato eleitoral mesmo, problema político, né? E eu acho que ali está a origem de uma série de anos que você está comentando aí, que é essa série de anos de estagnação, né? E aí eu estou gostando muito de ouvir e ler um economista que era um economista ortodoxo durante a maior parte da sua carreira, mas que agora parece ter se convertido para a economia correta, que é o André Lara Rezende, né? E o André Lara Rezende, né, que agora é o nosso mais novo colega heterodoxo, né, Felipe? O André camarada. Camarada André Lara Rezende. Nosso colega heterodoxo, né? Eu acho que faz um mês, uns 2 meses, aí que ele deu uma entrevista para um canal do YouTube que ele fala do pensamento mágico dos economistas brasileiros, que é assim, ó, você resolve o problema fiscal e tudo se ajusta. O mercado vai achar isso maravilhoso, o investimento vai voltar, a economia vai começar a rodar, você vai ter uma recuperação da capacidade de investimento do governo, né? Olha, para você fazer o governo com o investimento ridículo que a gente tem hoje, né, para ele recuperar uma capacidade de investimento, não é um simples ajuste fiscal que vai fazer isso, né? Então, assim, realmente, eu acho que esse pessoal que, infelizmente, é o pessoal que mais está na mídia, né? É o pessoal que, talvez na academia, não sei se o Felipe concorda comigo, talvez na academia eles nem sejam tão dominantes, né? Mas é o pessoal que dá opinião, o pessoal que tem mais peso nas instituições, no Banco Central, no Ministério, o antigo Ministério da Fazenda e tal. É esse pessoal que tem esse pensamento, que é o pensamento mágico que o André Lara Rezende está dizendo, né? Que você resolve o problema fiscal brasileiro e tudo se ajusta, né? E eu acho que esse pensamento mágico tem muito a ver com o que acontece na economia brasileira desde, sei lá, pelo menos final da década de 90, né? Que nós não temos projeto, desde 80, né? Nós não temos projeto, né? Não existe projeto nacional, não existe projeto de desenvolvimento, não tem rumo,
né? É ali, é você ajustando as variáveis macroeconômicas, naquela coisa assim, que aquele ideal aonde que tem que ficar a dívida, aonde que tem que ficar a inflação, aonde que tem que ficar o gasto público, né? Aonde que tem que ficar enfim, os preços macroeconômicos quase todos, menos o câmbio, né? Menos o câmbio, infelizmente. Né? E isso a economia vai crescer e vai gerar. Você não tem projeto de sistema de inovação, você não tem projeto de indústria, você não tem projeto estratégico de que setores que nós vamos investir, você não tem projeto educacional, né? Então esse o pensamento mágico. Você ajusta ali, né, algumas variáveis macroeconômicas, nem todas, né? Eu acho que esse pessoal que é obsessivo pela inflação, obsessivo pela restrição fiscal, tinha que ser obsessivo pelo emprego, né? Porque nós temos 14 cacetada de desemprego hoje, né? E ter projeto, né? Ter projeto. Falando em desemprego, eu queria adicionar uma coisa. Esses dias assisti, as lives do YouTube estão muito boas, né? Assim, o pessoal falando coisas muito interessantes, né? A Mônica de Bolle, né, que tem um canal que eu recomendo, muito legal, né, de economia, ela chamou uma professora, acho que ela é professora da Federal Fluminense, a Júlia Braga, que fez um estudo de uma projeção de desemprego para frente. Né? Então, ela pegou mais ou menos isso que o Guedes falou aí, de que não, que a economia agora vai crescer 3% e tal. E, se não me engano, ela fez uma projeção até 2025, se a economia crescer 3% todo ano. 3, acho que é 3,2, 3,3, uma coisa assim, né? Todo ano daqui de 21 a 25 ou de 21 a 26, se não me engano. Tá? E mesmo com esse crescimento, o desemprego brasileiro ainda fica em 2 dígitos. Isso é muito grave. Né? Isso é muito grave. Né? E aí você tem essa saída da Ford, por exemplo, que significa, no meu ver, uma coisa grave. Assim, eu não sou muito fã de carro, nem tenho carro, né? Mas assim, é perda de emprego de qualidade, né? Porque perda de emprego com alta produtividade, perda de emprego que remunera bem, perda de emprego que o cara tem que ter um treinamento para estar ali, né? Perda de emprego que envolve utilização de tecnologia. Então, a situação é realmente muito grave, sem projeto, né? Fica mais grave ainda. Acho que é exatamente isso. Depois eu quero fazer uma pergunta também sobre essa questão da Ford, né? Conversando um pouco com o nosso contexto geral. Mas antes de ir para esse tema, acho que até o professor Marco, perdão, até comentou isso já, que embora, né, a gente só veja na imprensa e tal, no Globo News, no Valor Econômico, nesses grandes meios, né, é quase que um pensamento único mesmo, né? De vez em quando tem uma voz dissonante ali. O André Lara Rezende, como ele já foi, né? Como ele trabalhou no governo do Fernando Henrique, como trabalhou no mercado financeiro, ele tem uma abertura, né, nesse meio, né? Então você vê coluna dele e tal, eles abrem espaço para ele. Mas em geral é um pensamento único, né? E as soluções são sempre as mesmas, né? São sempre as mesmas. Tem que cortar gasto público, tem que fazer algum tipo de reforma lá, qualquer reforma da vez, sempre tem uma nova reforma, sempre. Mas, né, e quem vê de fora, parece que a economia é um negócio muito homogêneo, né? Eu penso assim que uma pessoa que não é economista, ela deve olhar assim, deve pensar que a economia é aquilo, né? Diminuir, é o cara que sempre fala para diminuir o gasto público, que aí vai ser uma maravilha, etc. Mas vocês, né, que são da academia, eu que tenho formação em economia também, a gente sabe que longe disso, né? Longe disso. E eu diria até que é meio que disputado, assim, né? É meio que meio a meio, né, digamos, né? Metade pensa de um jeito, metade pensa de outro. Mas mesmo assim, a gente não consegue furar a bolha, né? A gente não consegue ter espaço, né, nesses veículos. E eu queria saber de vocês, qual que é a opinião? O que vocês acham que acontece? Que quem pensa diferente não tem espaço, praticamente. É uma questão institucional, Felipe? Você que é da economia institucional, o que Não, acontece, né? Porque isso é meio bizarro se você parar para pensar, entendeu? Porque existe de fato uma questão institucional, né? Tem um texto do Marco, né? Que o Marco destaca que, independente
da orientação do governo. O governo pode ser de direita, o governo pode ser de esquerda, né? A presidência do Banco Central, ela sempre tem um profissional com o mesmo perfil que tem a ver, né, com essa questão homogênea, né, que se vê na mídia, né? Então, eu acho que tem um fator institucional. Eu acho que tem um outro fator que é o que as pessoas, o que tipo de economia as pessoas que se identificam com esse tipo querem promover, né? Eu acho que isso é uma outra questão, né? Eu tenho a impressão que já teve esse bloco não homogêneo, já teve mais espaço de mídia, né? Já teve muito mais espaço de mídia, e eu tenho a impressão que com as modificações do governo, você teve uma modificação também, né, no tipo de economia que você coloca na mídia tradicional, deixa eu falar assim, na mídia tradicional, telejornais, entendeu? Revistas de grande circulação e tal. Eu acho que isso tem a ver com a modificação do governo e tem a ver com o debate que está sendo gerado, que tem a ver com a mágica fiscal que o Marco estava mencionando ainda há pouco, sabe? Não, e eu acho que é isso mesmo, Arthur. Assim, veja, você tem esse artigo que eu escrevi com os colegas da ciência política, que o Felipe cita, né? Ele pega não só os presidentes, mas pega os diretores do Banco Central também, né? Todos com o mesmo perfil, né? Todos com um perfil muito parecido, né? E eu não sei, eu acho que existe lobby, né? No fundo é isso, né? Você tem um lobby grande de instituições privadas de ensino, por exemplo, para colocar os seus economistas na mídia, né? De bancos que conversam com essas instituições privadas, que conversam com os economistas, que são clientes desses economistas, né? Que esses economistas passaram pelos conselhos de administração dessas grandes empresas e tal. Então, eu acho que tem essa presença, assim, institucionalizada, e é uma coisa projetada, não é uma coisa, assim, sabe, que surge assim, porque aqueles caras que estão mais próximos, porque os jornalistas não conhecem os outros, né? A coisa é concertada, né? A coisa tem projeto ali, né? Tem coisa por trás, né? Não vestes espontâneo. né, Felipe, que os institucionalistas usam, né? Que o Felipe traduz como uma sacanagem por trás das coisas, né? Então, assim, a sacanagem institucionalizada por trás das coisas. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa. Vested interest. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que surge espontaneamente. Agora eu achei a palavra que eu queria. Não é uma coisa espontânea. Né? Os caras que gostam tanto de mercado gostam da palavra espontânea, né? Mas não é espontâneo, tem projeto ali. Tem aquelas instituições de ensino, aqueles economistas que passaram pelos tais e tais bancos, que são ligados a tais e tais pessoas, que prestam consultoria para tal e tal, com a federação de um setor da economia e tudo. Isso é uma coisa que trabalha em conjunto, né? E aí você tem esse pensamento que é hegemônico e de vez em quando se abre espaço para outros pensamentos, né? Mas eu acho que isso acaba prejudicando e nos levando a essa economia que nós temos aí nos últimos, sei lá, 40 anos, ou pelo menos 30 anos, que é essa economia sem projeto, né? Completamente sem projeto, né? Não existe projeto nacional, né? Até o Ciro aí, né, nosso líder aí do PDT, escreveu o livro, né, dele sobre o projeto nacional, né? Que é isso, né? Vamos retomar projeto. Foi o que a gente teve, foi o que nos tirou de ser um país pobre para nos levar a ser uma das maiores economias do mundo durante o século XX. É isso, é projeto. Entrava governo, saía governo, né? Uma estabilidade política monstra, porque a cada nova eleição ali em meados
em meados do século XX, já tinha um general, já tinha um não sei o que de um militar que não queria que o JK assumisse, que não queria que o Getúlio Vargas assumisse, não sei o que, era uma confusão danada, mesmo depois com os militares, aquele governo repugnante da ditadura militar, né? Mas mesmo ali, aqueles caras tinham projeto, né? Assim, fizeram algumas reformas ortodoxas no início dos anos 60, mas os caras construíram uma nação, né? Terminaram, vamos dizer, o grande projeto do século XX e de repente a gente abandonou isso, né? A gente agora é controlar ali a dívida pública, é controlar a inflação e é isso, e a economia espontaneamente vai crescer. Não vai, né? Estamos vendo isso, não vai. Cresceu no boom de commodities e só acabou, né? Acabou. É importante essa fala, professor. E aproveitando aí a questão da Ford, né? Igual eu falei mais cedo, né? Ser economista no Brasil, cada semana parece uma coisa diferente, né? Imagina o tédio, né? No Canadá, imagina, por exemplo. Não deve acontecer nada por lá, né? E esses dias veio o anúncio, né? Acho que foi anteontem, sei lá. Veio o anúncio do fechamento da Ford, né? Só que esse fechamento da Ford, ele é dentro, né? Ele acontece dentro de um contexto muito maior, né? É só, digamos que a pontinha do iceberg, né? Que qual que é esse contexto? O nosso país, desde, né? Principalmente a partir da década de 90, mas é que a década de 80, né? Meio que todo mundo deixa de lado porque foi uma bagunça, então é até difícil de analisar, né? Mas principalmente desde a década de 90, a gente vem vendo uma diminuição da importância da indústria dentro do nosso país, né? Em termos relativos, né? Em termos per capita, né? O nosso PIB industrial per capita está, né, mais ou menos estável desde então, mas em termos relativos ele vem caindo, 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 caindo. Em 2019, né, que é o último dado que a gente tem acesso, o nosso PIB da indústria de transformação foi o menor desde o início da série histórica, que acho que começa em 1947. Então é uma coisa doida de você pensar, né? Na década de 40, a indústria era relativamente mais importante no nosso país do que hoje em dia. E como você também já falou, isso daí vem junto com uma questão, né? Se a gente pega ali um certo recorte temporal, principalmente ali entre 1930 e 1980, o Brasil era a China daquela época, né? O Brasil era um país que crescia muito. Era um país que multiplicou, sei lá quantas vezes o seu PIB per capita, né? E a partir da década de 80 é o contrário, né? Nosso país estagnou completamente. Então eu queria saber de vocês, com relação a essa questão da desindustrialização e com relação principalmente à nossa estagnação, a estagnação secular, já dá para chamar, né, de estagnação meio secular, pelo menos, 40 anos aí de estagnação. Quais são os fatores que vocês enxergam que são determinantes? Por que o nosso país se industrializava tanto, crescia tanto, de repente, na década de 80, parou e nunca mais conseguiu se desenvolver? Tirando ali aquele período de boom de commodities que deu uma crescidinha e depois parou e a gente está nesse buraco de novo. Existem algumas hipóteses para esse fenômeno de desindustrialização, né, do país estar perdendo indústrias, né? Nota, dependendo do nível de desenvolvimento do país, é um fenômeno quase que natural, né? As indústrias às vezes migram de país e o que você acaba desenvolvendo acaba sendo muito mais o lado de serviços, né, do que o lado de mais industrial. Talvez o melhor exemplo desse seja você pensar, né, no final da década de 70, no sentido geral, o que era produzido no Vale do Silício, o que é produzido hoje. Né? Tipo, você tinha uma produção de algo tangível acontecendo ali. Né? Hoje, o que é produzido ali? Né? Tipo, não é um elemento tangível. O que você produz ali é basicamente serviços muito associados a essa comunicação via smartphone, né? Tipo, de alguma forma, né? Então, nota, né, o coração ainda, né, do desenvolvimento tecnológico norte-americano. É óbvio que existem outras questões também acontecendo, mas ainda assim
né? Tipo, é uma parte muito importante, né, desse desenvolvimento tecnológico. Bom, então você tem essa modificação, de fato, né? Mas o ponto isso acontece, né, tipo, em economias mais desenvolvidas do que o Brasil, né? Tipo, então, por que o Brasil ainda não atingiu aquele nível de desenvolvimento? E notem todo o meu otimismo no meu ainda, né? Tipo, e aí você já tem algum fenômeno associado à desindustrialização, né? Então, uma das hipóteses é que você não está tendo novas indústrias se desenvolvendo e se instalando, né, tipo, em território nacional. Essa é a explicação mais lógica que você chega. Então você tem, né, um empresariado nacional que não é um empresariado industrial, né? Tipo, é o que o nosso colega e amigo André Ronklager destaca bastante, né? Ele fala que não é com micro, pequena empresa que você vai gerar grande capital, né? Tipo, você não gera grande capital industrial com micro, pequena empresa, você precisa de empresas de grande porte. E não é isso, né? Não é nesse sentido, né, que o governo tem sinalizado, né? A outra questão é a seguinte, né? Imagina, você é um grande industrial, e você precisa expandir globalmente a sua planta produtiva. Você levaria a sua indústria para o país que o presidente acabou de falar, o país está quebrado, eu não posso fazer nada? Nota, volta à questão anterior, né? Tipo, volta à questão de criação de expectativa. Né, tipo, às vezes, né, se você concorda, né, com certas falas do presidente, você pode achar muito interessante, né, o presidente virar ali e apresentar uma frase forte, ou de repente marcar um posicionamento. Porra, olha, né, o cara foi lá e falou aquilo mesmo, né? Ele foi lá e xingou a mídia, né? Ele foi lá, não sei o quê. Mas não é só você que está escutando. Né, tipo, o grande investidor está escutando, o cara que traz capital está escutando, né, tipo, e o que esse cara que fica xingando o tempo todo, o que esse cara, né, que está defendendo opiniões controversas o tempo todo, né, que está falando, olha, não me deixam governar, não me deixam fazer nada. Quando o presidente vira e fala isso, ele está dando a sinalização toda, porra, não é legal se instalar por aqui, ou se o presidente não consegue governar. Né, tipo, então você tem uma questão também de não conseguir atrair investimentos, né? Você não cria isso nacionalmente, você não atrai, né? Tipo, então você acaba tendo um grande problema, né, na nossa própria malha industrial. Sim. E aí, Marco, o que você acha? Arthur, se você me der uma licencinha, eu estou vendo aqui nos comentários, tem um monte de gente legal aqui, amigos e amigas aqui assistindo a gente. Claro. Pô, não estou vendo os comentários. Aqui, então, vou dar uma olhada aqui. Chefe aqui, Felipe, o José Guilherme, nosso chefe de Opa! está assistindo a gente aqui. Vai responder a pergunta do chefe? E assim, chefe fez pergunta? Coloca a pergunta do chefe aí. Não querendo deixa eu achar aqui, cumprimentar alguns amigos e amigas e não outros, mas o chefe a gente tem que cumprimentar, né? Meus colegas de podcast estão aí também, ó. Professor Manuel Ramon, professor Fernando Krauser estão aí assistindo a gente. Legal. Olha o comentário do José Guilherme ali. Então, eu concordo, assim, que o Brasil está quebrado como projeto de desenvolvimento, é isso que a gente estava comentando, né? Não tem plano. Eu vejo assim que não tem plano. Tá? Quer dizer, pode ser até que algum outro economista de outra corrente teórica, o cara vai dizer, não, mas tem um plano que é reduzir o problema fiscal, né? Ajustar as contas públicas, modernizar o Estado, fazer as reformas, né? E esse é o plano. Né? Mas eu acho que o plano tem que ir muito além disso. O plano tem que ser de assim, que economia que a gente quer ser. Né? A gente quer ser uma economia onde a gente tenha simplesmente menos restrição fiscal, que a gente faça uma ou outra reforma aí, que a gente faça, por exemplo, a reforma administrativa, que vamos ser bem claros, a gente sabe onde que vai pegar no trabalhador da saúde, da educação, da assistência social, né? Não vai pegar lá na elite do funcionalismo público, né?
Então, assim, essa reforma administrativa vai nesse sentido, provavelmente, né? Não vai aplicar o teto constitucional para o judiciário, por exemplo, né? Para aqueles cargos mais altos aí, para as carreiras jurídicas do executivo. Então, isso não vai acontecer, a gente sabe que é isso, né? A gente sabe que isso aí vai pegar aquele funcionalismo público que lá em políticas públicas a gente chama da burocracia de nível de rua, né? É o cara que está ali com o aluno, é o policial, guarda municipal, o policial militar, é o profissional de saúde, principalmente o profissional de saúde, aí, a enfermeira, o enfermeiro, o agente de saúde, é esse cara que vai perder a estabilidade, né? É esse cara que vai perder perspectiva de carreira, né? Então, assim, eu não acho que isso seja projeto. Né? Eu acho que a gente tem que acabar com privilégios no setor público, eu acho que a gente não pode ser uma economia de quanto mais gasta, melhor. Né? Eu tinha um professor de macroeconomia que dizia assim, né, tem 2 modelos em macroeconomia, um que é nada afeta nada e o outro que é quanto mais gasta, melhor. Né? Eu não acho que a gente tem que ser uma economia de quanto mais gasta, melhor, mas a gente também não pode ser a economia, e por isso eu acho o comentário do Guilherme muito pertinente. E quanto menos gasta, melhor. Também não pode. Exato, não pode ser economia de quanto menos gasta, melhor. Né? Assim, a gente tem que ter projeto, tem que ter orientação. Se a gente olhar os países que saíram da renda média e se tornaram países ricos, não são países assim que não teve projeto, que não teve aquela indústria que os caras pensavam, não, nós vamos investir aqui, nós vamos investir ali, nós vamos fazer isso. Se você olhar para a China, por exemplo, que eu não acho que pelo autoritarismo do governo deles, eles não são um bom exemplo, né? Mas se você olhar para o projeto econômico desses países, para a Coreia, você vai ver que tem projeto. Né? Um exemplo que eu acho que tem alguns colegas aí do novo desenvolvimentismo que vem batendo na tecla, né? Você olha para a Zona Franca de Manaus, né? O que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é uma isenção fiscal para os caras virem juntar xarope de refrigerante com água e vender para o mercado interno. Né? Não tem um projeto assim, pô, nós vamos fazer carro elétrico na Zona Franca de Manaus, nós vamos fazer o quê? Tablet. Né? Esses dias eu estava lendo aí num blog de um colega, eu não lembro se era no blog do André Felipe ou do Paulo Gala, que tem uma cidade na China que fabrica 85% dos tablets do mundo. Né? Assim, ou seja, eles fabricam para exportar. Não é juntar xarope de refrigerante com água com gás para vender para o mercado interno, com isenção fiscal. Né? Então, eu acho que não tem projeto. E depois ainda o Guilherme comenta lá que o Guedes faz jogo de cena, mas não entra em campo para jogar no liberalismo. Eu acho que os colegas liberais eles têm alguns pontos importantes. Tá? Que é o seguinte, por exemplo, hoje as empresas elas enfrentam uma burocracia que é infernal no Brasil. Né? As empresas enfrentam para você abrir, e esses dias conversando com empresários, os empresários me disseram assim, professor, não é só abrir, é fechar também. Porque quando eu quero fechar uma empresa, eu quero ter menos burocracia, porque eu quero fechar para abrir outra. Né? Quero fechar para fazer outra coisa. Então, assim, para abrir, para fechar a empresa, para pagar impostos, eu lembro de um dado que é chocante do Banco Mundial. Você entra ali no site, eu gosto muito do site de dados do Banco Mundial, você entra ali no quanto tempo as empresas levam para pagar e fazer o trâmite burocrático para pagar os seus impostos no ano. Eu acho que o Brasil é o único que tem mais de 1.000 horas, se não me engano, chega a 2.000, 3.000 horas que o empresário gasta com isso. Então, realmente é uma coisa infernal, né? Assim, os colegas liberais também batem na tecla de você investir no ensino básico, né? De você crescer a produtividade do brasileiro ali investindo no ensino básico, porque é o tipo de ensino que vai ter o melhor retorno, né? O problema é que muitas vezes isso é encarado da seguinte forma, né? E aí eu, como professor de universidade, gosto de dizer isso, né? Você olha o orçamento da educação e para você dar para a educação básica você tem que tirar da superior. Assim, é como se você não pudesse tirar de outro lugar. É como se você não pudesse tirar do judiciário mais caro do mundo. Tá? Para investir em educação básica. É como se não pudesse aplicar realmente um teto de vencimentos de verdade no funcionalismo público.
Né? Então você olha para a universidade e diz, não, a universidade está gastando muito dinheiro, tem que tirar dinheiro desses caras e mandar para o ensino básico. Não, eu acho que a ideia de investir no ensino básico está completamente correta. Se a gente olhar aí o que o Ciro vem batendo na tecla há muito tempo, o que ele lá no Ceará ele adora mostrar? A educação, né? A educação. Então a gente tem que ter projeto disso, tem que ter projeto de educação. O que o governo federal fez de educação? O que os dois últimos governos federais, esse atual e o anterior, fizeram para a educação? Os deputados e deputadas que tiveram que brigar para manter o Fundeb, né? Porque pelo governo federal a coisa. Ontem mesmo o presidente vetou acho que era a lei, né, que os deputados fizeram e deputadas, que não permitia que contingenciasse recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Não, eles querem contingenciar ciência e tecnologia. Ou seja, onde que a gente vai chegar com isso, né? É uma coisa triste mesmo, triste. Eu só acho que tem um ponto, Marcão, que você bem destacou, que é a questão da burocracia, né? Tipo, dos empresários, tal, que você acha que de fato é uma agenda, né, dos colegas liberais que vale a pena, né? Tipo, que faz todo sentido. Cara, mas eu acho que é a burocracia nacional. Eu acho que vai além, entendeu? Eu acho que a gente viesa muito essa discussão, né, para a questão do empresariado, porque de repente é onde vê a coisa arrebentando mais. Mas eu acho que a burocracia nacional, né, ela gera uma série de empecilhos, né, tipo, não só para o empresariado, né, mas para o cidadão também, cara. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você, professor, que trabalha, né, como gestor de uma universidade pública, eu imagino que você acaba vendo muito disso também, né? Porque o nosso Estado também, quem sofre com a burocracia não é só o empresariado, o próprio Estado sofre, né? O próprio Estado sofre. E eu, assim, já há algum tempo trabalhando com gestão pública, né? Eu tive uma passagem pelo judiciário e agora, os últimos 4 anos ali na pró-reitoria da Universidade Federal, eu acho engraçado porque no meu ver, boa parte da ineficiência do setor público ela é criada, né? Ela é criada, ou seja, você cria regras que tornam o setor público ineficiente e depois você diz, o setor público é ineficiente. Né? Um exemplo que eu gosto de dar ali na universidade é para comprar carimbo, para chamar um chaveiro. O chaveiro tem que ter uma série de documentos, tá? Que para um cara que tem uma lojinha que é uma portinha, ali perto no centro de Curitiba, é uma portinha. Né? O cara faz chave e carimbo. O cara, para ter aquela série de documentos que ele tem que ter para vender para a universidade, é uma coisa absolutamente infernal para o coitado do cara. Né? E você não consegue comprar um carimbo de R$8 se o cara não tiver com os documentos tudo certinho. Você não consegue pagar o cara fica sem receber. Né? Para comprar água, para você ter água no bebedor lá é um absoluto inferno, né? Essa lei de licitações que a gente tem aí, que agora saiu uma lei nova que não conserta nada, né? Não muda quase nada, mudar para tudo continuar como sempre. Ou seja, você montou tudo certinho para o setor público ser ineficiente. Aí você aponta o dedo e diz, o setor público é ineficiente. É lógico, você montou uma institucionalidade toda para ele ser ineficiente, né? Eu tô vendo aqui que tem muita pergunta legal, mas para não se estender tanto, né, e também para ter tema aí para novas lives, vamos deixar essas perguntas para uma próxima. Mas eu queria que vocês, né, fizessem uma reflexão final, principalmente considerando, né, esse cenário muito, muito ruim que a gente está vivendo, né, e que não é de hoje. Né? Acho que é bom estressar isso, né, ressaltar isso, que a gente não tá vivendo a gente não tá numa fotografia ruim, a gente tá num filme ruim. Exato. Que se você pega desde lá de trás, né, como eu disse, vem desde a década de 80 e de maneira mais dramática ainda a partir dessa última década que passou, né. É até curioso, né, que eu não sei se isso vai acontecer, né, mas talvez no futuro vão chamar essa década que a gente viveu de década perdida, né, igual a década de 80 era chamada. E segundo eu vi umas projeções, né? A gente ainda não tem o dado fechado do PIB de 2020, mas segundo as projeções, essa década que a gente passou de 2000
ser de longe mesmo, a década com o pior desempenho econômico da nossa história desde quando a gente está muito ruim. Já ficou claro que o Brasil não está quebrado, que fique claro isso. A gente está mal, né? Ninguém nega isso. Nosso país hoje em dia não tem projeto para realmente desenvolver nosso país. Isso daqui ninguém está aqui negando isso, mas não está quebrado. A gente tem soluções. Então eu queria abrir para vocês fazerem as suas reflexões finais e falar o que vocês acham, né, que a gente deveria focar, de que maneira que a gente poderia sair desse buraco, da situação tão complicada, com milhões de pessoas desempregadas, outros milhões desalentados, outros milhões subocupadas, trabalhando, fazendo bico. O que vocês acham que a gente poderia fazer para sair desse buraco fundo aí que a gente está? Bom, eu acho que uma primeira grande questão é que o presidente ele governa a todo momento e toda fala do presidente importa, né? Eu acho que esse é um ponto central, assim, sabe? Porque tem a ver com a criação de expectativas, não só as nossas, as expectativas de, né, empresários, investidores, né? Tipo, então acho que esse elemento é um elemento extremamente relevante. A gente vive um momento muito delicado, a gente vive uma crise, né, de saúde pública e que tem um debate, né, em cima de como lidar, de como sair com essa crise, pelo menos em território nacional, né, que está arrastando muito, né, qualquer elemento, né, que gira em torno, né, da gente ter de fato uma segurança para retomar a nossa vida tal como era antes dessa crise, né? Então, assim, soluções, pegando esse cenário, eu acho que a solução, se ela vier, né, no curto prazo, ela só vem em 2022, né? Tipo, a gente não tem uma solução antes disso. É muito claro e nítido que a gente vai continuar nessa situação até 2022. Eu espero que em 2022 a gente consiga, né, ter um outro tipo de liderança, né, no nosso país e que consiga, de fato, né, tocar um projeto. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma. A gente tem que começar, de fato, começar a pensar em projeto. Concordo aí com o nosso chefe, falou que se alguma coisa está quebrada, essa questão do projeto, eu concordo que é isso que a gente está precisando. E, né, por fim, se eu puder falar alguma coisa, desculpa te cortei, Marcão, mas iriam me matar se eu não falasse isso aqui, né? Temos nosso debate no Economia Underground aí, a gente está lá no Spotify, né? As redes sociais eu apresentei inicialmente, né? Tipo, mas a gente está lá, Instagram, Economia Underground, Facebook, Economia Underground Podcast, né? Os membros fixos da Branca sou eu, né? É o Fernando Krauser, o Manuel Ramon, né? E sempre temos convidados, inclusive, né, no último episódio do ano passado, nesse momento a gente está em recesso, o Marco foi nosso convidado e a gente discutiu a sacanagem institucionalizada por detrás das coisas que foi mencionada aqui. Tem uma entrevista muito legal com o Marco lá. A gente começou em setembro, temos 18 episódios de debate e temos 4 episódios de entrevista. Por favor, fiquem à vontade de nos visitar lá e mandar, né, os feedbacks de vocês. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Eu reforço o convite, o podcast aí do Felipe com o Manuel Ramon e o Fernando, é muito legal, um dos programas de economia. Aliás, eu acho que é o programa de economia que eu mais gosto de ouvir na atualidade, né? Esse último episódio aí sobre a sacanagem por trás das coisas ficou bem legal mesmo, né? Então eu reforço, eu sou um grande fã do podcast deles aí. Mas eu acho assim, Arthur, para encerrar, né? Eu acho que a gente tem 2 remédios, né? Um remédio que é de curto prazo, que eu acho que é a vacina, né? Acho que aí os economistas heterodoxos, ortodoxos, liberais, antiliberais, intervencionistas, seja lá o rótulo que você quiser, né? Todos estão de acordo com isso. A recuperação econômica ela vai vir com a vacina, né? E eu acho que não é preciso repisar que nós demoramos.
né? Nós demoramos, estamos desorganizados, né? O nosso Estado tem capacidade de fazer bem feito, nós temos gente boa nos institutos de pesquisa, nas universidades, no Ministério da Saúde, tá? Para fazer uma boa campanha de vacinação. Né? Quando eu falo com as colegas que são infectologistas lá do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal, elas sempre falam isso para mim, dizem, Marco, o Brasil é um exemplo de sucesso de campanha de vacinação. Não sei por que a gente não conseguiu ser agora. Quer dizer, né, é uma desorganização do governo, é um bate-cabeça, é uma politização completamente desnecessária da vacinação, né, mas isso me impressiona muito, né, as colegas infectologistas, as professoras de infectologia ali da universidade falando para mim, Marco, nós somos sucesso de vacinação. O Brasil tem sucesso nas suas campanhas de vacinação desde os anos 80, desde antes até. Então, assim, o crescimento econômico agora vai vir, a recuperação vai vir com a vacinação. Então, a gente precisa resolver esse problema. E aí eu acho que o outro remédio, que é um remédio esse do projeto, ele também fica claro a partir disso que a gente viu na vacinação. E aí eu queria terminar falando desse pessoal que trabalha com saúde. Né? Então, outra pessoa que eu tenho conversado muito, minha esposa, que é professora de patologia ali da Universidade Federal, e esses dias né, que a gente sempre estamos conversando, eu e você, por exemplo, o pessoal lá do Núcleo de Economia sobre projeto nacional, eu perguntei para ela, mas a tecnologia de uma vacina como essa é tão avançada que nós não conseguimos fazer, né? Que a gente não tem tecnologia para fazer, e ela me disse, não é. As pessoas aqui no Brasil, numa Fiocruz, numa universidade federal, nas universidades estaduais, as pessoas sabem fazer. As pessoas sabem qual foi a técnica que foi utilizada. O problema é que o governo foi dar dinheiro para o pessoal fazer a pesquisa com vacina em outubro. Né? Enquanto lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e nos outros países, na Rússia, que é um país, né, que também não é um país pobre, mas não é um país rico como uma Inglaterra, né, o dinheiro, veio a pandemia, o dinheiro começou a jorrar para o pessoal da saúde pesquisar uma vacina. Né? Então, provavelmente, nós vamos ter uma vacina brasileira logo adiante, né? Mas a gente demorou. E a gente precisa fazer projeto. Por exemplo, reconstituir ou constituir um complexo industrial biomédico no Brasil tem que fazer parte desse projeto. Você constituir um projeto de exploração da riqueza, da biodiversidade da Amazônia, um projeto de economia verde, projeto sustentável, obviamente, lá, né? Não é o projeto de passar o correntão nas árvores, né? Como está sendo feito agora, o Botafogo, mas você constitui um projeto sustentável na Amazônia que nenhum outro país do mundo tem essa riqueza. Né? Você constituir um projeto de desenvolvimento de tecnologia de Sistema Nacional de Inovação, né? De você simplificar também, aí vamos falar o que os colegas liberais vêm falando, de você simplificar a vida do empresário, de você investir na educação básica, é isso o nosso remédio de longo prazo. Né? Então, eu acho que eu gostaria de encerrar com isso, 2 remédios, né? A vacina para já, que é o que vai dar a recuperação econômica, que é o que vai dar segurança para a gente abrir o comércio, para os nossos profissionais de saúde não ficarem morrendo aí na frente na linha de frente, né? E, em segundo, ter projeto. É isso, nós temos que ter projeto. Né? Como já disse Ciro Gomes, né? Exatamente. Exatamente. Mas, bom, só queria fazer um último comentário aqui antes de encerrar, que inclusive a UFPR tá com uma vacina em fase de testes, né? Inclusive eu li lá que parece que os resultados foram bem promissores, né? Os resultados preliminares. Né? Então você vê, né? Não é uma questão de que a gente não sabe fazer. Eu acho que, né? Vou me estender um pouquinho aqui, mas bem rapidinho. Sei que vocês estão querendo comer aí. Quem está assistindo também já deve estar cansado. Mas eu acho que tem uma questão também de complexo de vira-lata, que é muito complicado. O brasileiro, às vezes, ele acha que tudo que vem de fora, o gringo é sempre melhor que ele, né? E você veja a Índia, a Índia, cara. A Índia fez a vacina deles. A Índia é, sei lá, 1/5 do PIB per capita da gente. Então é um país muito mais pobre que a gente, mas muito mais pobre mesmo. E eles fizeram a vacina deles. E a gente tem totais condições de fazer a nossa. Né? A UFPR está provando isso. É uma questão realmente de, como você disse, ter projeto e acreditar no potencial do nosso povo. Acho que isso é uma coisa que é fundamental também. E que falta às vezes.
Mas beleza, eu queria agradecer os professores aí, bom revê-lo, professor Felipe, fazia tempo, o professor Marco, vira e mexe, eu tô falando com ele, né, por causa do partido e tudo mais, mas o professor Felipe aí fazia um tempo aí que eu não via, foi Prazer foi meu, cara. muito legal a conversa, bem esclarecedora, bem bacana, e fazer uma última propaganda aí do podcast do Felipe, Economia Underground, pesquisem no Spotify, tem nas outras plataformas também que eu não conheço, mas no Spotify, que é a mais usada, tem. É bem interessante porque você vê um lado da economia que não aparece, né, como a gente vinha falando, não aparece nos jornais, não aparece na televisão. Então é isso aí. Valeu, gente. Valeu, Boa obrigado. noite aí. Falou, abração, Valeu. boa noite, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.